Olá, estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus, dentro dessa sequência de estudos de meditação na Palavra de Deus que nós estamos fazendo nas nossas celebrações da noite em nossa igreja. Eu sou o pastor Irene Silveira Chaves e esta é a mensagem do nosso culto em nossa celebração para os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento, ou até mesmo aqueles que vão nos assistir depois, que são as nossas queridas ovelhas virtuais que nos acompanham aqui por esse canal. Olha, gente, nós estamos já nessa série já há 8 semanas. Nós vamos ter hoje a 9ª meditação desta aula. Era para a gente ter terminado na semana passada, mas eu fiquei pensando nesta sequência de práticas de espiritualidade que a gente veio trabalhando. E olha, eu digo para vocês que o assunto é inesgotável. Não temos a pretensão de esgotar este assunto, nem mesmo com as próximas mensagens que vamos trazer para os irmãos e irmãs. É que nós sentimos a falta de alguns temas que são importantes para a questão da espiritualidade. E aí eu me pergunto, como que os discípulos fizeram isso? Como que eles participaram também destas questões? E eu vou adiantar logo quais são. A primeira delas é no que diz respeito à aprendizagem. Como que eles aprendiam? Havia uma prática de espiritualidade voltada para isso? E a segunda é a questão da relação com o meio ambiente. Será que os discípulos se importavam com isso? Jesus orientou alguma prática de espiritualidade sobre isso? Então vamos adiante, vamos pegar esses temas e vamos explorar. E o tema de hoje é exatamente a questão da aprendizagem. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação para que você possa acompanhar a leitura da Bíblia aí junto conosco. Se você quiser ter também um exemplar da Bíblia em suas mãos, fique à vontade. Está aqui a nossa apresentação e eu convido você a nos acompanhar nesta leitura. A série de mensagens chama-se A Espiritualidade dos Discípulos de Jesus. E o tema de hoje é a aprendizagem dos discípulos de Jesus. Como que eles aprenderam tantas coisas novas, tantos novos sentidos, novas formas de Jesus aplicar o ensino da espiritualidade na vida deles. O texto que eu escolhi para tratarmos deste assunto está lá em Lucas capítulo 6, verso 40. Lucas capítulo 6, verso 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Olha que palavra interessante. Vou ler mais uma vez para você. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Olha, pessoal, a forma com que os discípulos de Jesus aprenderam sobre espiritualidade ficou conhecida na teologia com um nome que todos nós sabemos e que colocamos em prática em nossa igreja, que é o discipulado. O discipulado não é programa de igreja, não é um departamento, não é um curso. O discipulado é um sistema de aprendizagem, de vivência a respeito da nossa relação com Deus. Então, é esse conjunto de práticas que envolve um processo de aprendizagem a respeito de como seguir Jesus. Discipulado é aprender a seguir Jesus. O discipulado é a espiritualidade cristã na prática. O discipulado, ele sempre deve ser entendido como um exercício de aprendizagem para a vida e não como uma tarefa para você fazer na igreja, como um cargo que você vai desempenhar. O modelo que Jesus utilizou
para poder instruir os seus discípulos, não era estranho. Ele apenas deu a roupagem que nós conhecemos no Novo Testamento. Então, por exemplo, você tinha a escola rabínica no judaísmo, e Jesus utilizou muitas coisas dessa escola rabínica no seu modelo de discipulado, ao reunir os seus discípulos. Os fariseus e os mestres da lei baseavam a sua educação dos jovens aprendizes na relação entre o aluno e o mestre. O aluno era o talmidim, em hebraico, e o mestre era o rabi, em hebraico. E esse processo de aprendizagem ganhava um nome, eles tinham que imitar o mestre. E esse nome era limud, que se baseava exatamente na imitação. Não se tratava de instruir para você aprender ciência, matemática, língua, era no sentido de você seguir o mestre a fim de tornar-se igual a ele. Jesus inovou a prática do ensino ao chamar seus seguidores de aprendizes, de discípulos, mas isso remetia a uma outra influência, remetia à influência greco-romana, que era baseada no aprendizado de um aluno, de alguém que se colocava como aquele que vai receber a instrução. A palavra grega para discípulo é matetes, que se refere exclusivamente a um aprendiz, a um aluno, que vai ser acompanhado a vida toda. A cultura ocidental, ela tinha uma prática que visava a educação dos mais jovens. O nome dessa prática ficou conhecido como paideia, que envolvia a formação integral da pessoa desde a infância. O objetivo dessa formação era a criação, formar o cidadão nobre, o cidadão de bem, aquele que era capaz de liderar, de ser liderado, que era capaz de atuar de forma ética, integrado à cultura da sua cidade, da sua polis. A paideia, então, era um processo de aprendizagem que abarcava a vida inteira, porque coisas relativas à cultura e à vida em sociedade, a gente passa a vida aprendendo essas coisas. Era uma espécie de um movimento de descoberta e de transformação permanente para a vida das pessoas. A educação de Jesus revolucionou o modo de aprendizagem diante das práticas rabínicas e das práticas ocidentais. Porque o que Jesus fez? Ele escolheu pessoas adultas e rudes para serem transformadas em agentes proclamadores do reino de Deus. Jesus formou gente sem formação, gente sem instrução, para que fossem líderes de um grande movimento que era o seu reino. Por isso mesmo, o objetivo do discipulado de Jesus é tornar-se semelhante a Cristo, como era a proposta rabínica. E fazer isso, nem mais nem menos. Você não precisa ser parecido com nenhum outro mestre, mas acompanhar o ensino de Jesus. Tanto Mateus quanto Lucas registram essa afirmação que lemos no começo da nossa mensagem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, acrescenta Mateus. Jesus vai levar isso mais adiante e vai dizer que basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Para ser um seguidor de Jesus, é necessário aprender a desenvolver uma mentalidade voltada para aquilo que orientou a vida de Jesus, para aquilo que Jesus ensinou,
para aquilo que ele praticou na sua vida. Ele mesmo requeria uma prioridade absoluta dos seus discípulos. Prioridade absoluta em algumas áreas, como, por exemplo, a prioridade na prática do amor. Ele disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Jesus pediu um compromisso total com o seu reino. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, disse em Lucas 14, 27. Jesus também pedia a renúncia completa dos seus seguidores. Disse Jesus: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. São exigências rigorosíssimas que talvez nós, hoje, aqui, não teríamos condições de colocar em prática. E ainda assim, Jesus possuía um grupo de discípulos numeroso. Tanto que, certa vez, ele enviou 72 para fazer a obra da evangelização, a quem Lucas chamou de outros discípulos. Além desses 72, Jesus tinha 12 apóstolos. E nesses 12 apóstolos, Jesus escolheu 3 para serem os seus mais íntimos, os mais próximos: Pedro, Tiago e João. Esse número não era fixo. Tanto que João registra que alguns chegaram a desistir de seguir Jesus, porque acharam esse discurso de Jesus muito duro, muito rigoroso, e eles achavam que as exigências do reino de Deus eram muito difíceis de serem cumpridas. E até mesmo por ocasião da morte de Jesus na cruz, muitos se dispersaram, muitos foram voltar para as suas terras, para as suas atividades. Os que permaneceram com Jesus tinham consciência de que estavam diante de um mestre de vida. Como disse Pedro no passado: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João capítulo 6, verso 68. Depois que Jesus ressuscitou, ele deixou uma ordem para os seus discípulos. Ele reúne os seus seguidores e dá uma ordem aos seus apóstolos. Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele queria que os seus discípulos fossem fazedores de discípulos. É desse modo que a igreja vai começar. A igreja vai começar a reunir gente. Depois da ascensão de Jesus, quando Jesus volta para o trono celeste, havia um grupo de cerca de 120 pessoas reunidas em oração em Jerusalém, unidas em torno da promessa da capacitação do alto, que Jesus disse que eles teriam pelo Espírito Santo, em busca de a espera da segunda vinda de Jesus, que ele disse que voltaria. Atos dos Apóstolos mostra que todos os participantes da igreja foram inicialmente chamados de discípulos e discípulas de Jesus. Quem seguia a igreja não era membro de igreja, era discípulo de Jesus. Eles perseveravam na aprendizagem dos ensinos apostólicos. O número de discípulos crescia exponencialmente. E até mesmo quando o evangelho chega em Antioquia, os discípulos é que vão mudar de nome. Eles serão chamados pela primeira vez de cristãos. Aí sim, nós vamos ter outro nome. Os apóstolos atuavam não só como educadores da igreja que começava. As igrejas também tinham pessoas que eram treinadas e preparadas para ensinarem.
As igrejas tinham mestres em suas lideranças e o ensino era considerado um dos dons concedidos pelo Espírito Santo. A tarefa educacional da igreja consistia em formar pessoas para que reproduzissem em sua vida o modelo de Jesus. Paulo chega a orientar para que eles fossem imitadores dele, como ele era um imitador de Cristo. Ele pediu a Timóteo para que instruísse pessoas fiéis, para que pudessem passar para outros a aprendizagem que tinham recebido sobre a dinâmica da vida cristã. Paulo também afirmou aos crentes lá de Colossos, na carta aos Colossenses, que seu objetivo educacional era o de conduzir a todas as pessoas a uma vida digna diante de Deus. Quando chega ao final do primeiro século, surge um documento, o primeiro documento da igreja primitiva, além das cartas apostólicas e dos evangelhos. Esse documento era chamado de Didaquê. A palavra Didaquê é uma palavra grega que significa doutrina. Pode ser também chamado de ensino, de instrução. Esse documento também era chamado de a doutrina dos 12 apóstolos e servia como um guia de catequese que trazia ensinos morais, instruções para a ceia do Senhor, para o batismo, regulamentações sobre a liturgia, o culto, orientações sobre o surgimento das novas comunidades de fé e também sobre algumas práticas de espiritualidade, como o jejum e a oração. Dietrich Bonhoeffer, ele fala que o discipulado, ou essa aprendizagem de ser um seguidor de Jesus, tem um custo. Ele não é de graça. Esse custo é o da obediência imediata ao chamado de Jesus Cristo. Ele diz assim: quando Cristo chama um homem, ele o convida a viver e a morrer. Está lá no seu livro, O Discipulado. Para Bonhoeffer, o discipulado acontece no mundo e não no afastamento dele. Não é uma teoria, mas uma ação que leva ao confronto com o mundo. Tem o custo de uma vida inteira para a pessoa, mas ela se torna graça porque nos conduz à verdadeira vida, a vida na vida de Jesus. Bom, eu quero perguntar, nesta oportunidade, o que faz da gente discípulos e discípulas de Jesus? Em primeiro lugar, o que faz de você um discípulo e uma discípula de Jesus é o fato de você ter acolhido o convite amoroso dele. Jesus chamou a cada um de seus discípulos dizendo: segue-me. E eles disseram sim a esse convite. Ser um discípulo de Jesus é dizer sim ao convite de Jesus para segui-lo. Seguir por causa desse seu projeto salvador, dessa forma de encontrar vida na vida de Jesus. Jesus, inclusive, chegou a usar a metáfora do jugo para falar da relação que deve haver entre ele e seus discípulos. Uma relação de acolhida. Você sabe o que quer dizer jugo? Jugo, na linguagem do interior, é a canga, aquele instrumento que é colocado sobre os ombros dos animais de carga para que eles pudessem trabalhar de forma atrelada e unida. A palavra jugo, então, se refere a esse equipamento colocado sobre os animais de carga. Era uma metáfora usada pela escola rabínica, inclusive, para se referir às exigências estabelecidas pelos mestres aos seus alunos, aos seus talmidins. E, ao contrário das exigências dos rabis, as exigências do Mestre Jesus, do Senhor Jesus, são mais suaves, são mais fáceis de serem praticadas.
Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A segunda coisa que faz a gente ser um discípulo, uma discípula de Jesus, é a prática do amor. Se você já disse sim para Jesus, se você já acolheu o seu convite amoroso, você precisa praticar o amor ao próximo da mesma forma como Jesus amou. Jesus ensinou que a marca de identidade dos seus discípulos é o amor. Nós não sabemos amar como ele amou, é verdade. Mas podemos aprender a amar como ele amou, imitando o seu cuidado amoroso. A nossa comunidade de fé, a nossa igreja, é o melhor espaço para exercitarmos o aprendizado do amor. Porque na igreja nós encontramos todo tipo de pessoa. Nem todos os que frequentam a igreja têm o mesmo compromisso, o mesmo nível de compromisso com Jesus. Nem todos são convertidos, nem todos foram transformados. Então, praticar o amor pelos nossos irmãos e irmãs que estão conosco, bem como acolhê-los como nossos exercícios de amor, é uma forma da gente se preparar para estender esse amor para aqueles que estão fora. João capítulo 13, verso 35, Jesus ensina: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A terceira coisa que faz da gente um discípulo ou uma discípula de Jesus é a perseverança na prática dos ensinos de Jesus. Ele deixou mandamentos, ele deixou lições para que a gente possa colocar em prática. E tudo o que Jesus ensinou teve como objetivo restaurar aquilo que há de mais humano na gente. Jesus não ensinou uma nova forma de religião. Jesus não ensinou rituais. Jesus não ensinou dogmas. Jesus não ensinou regras morais. Ele ensinou princípios que nos conduzem a nos tornarmos pessoas melhores, pessoas bondosas, pessoas amorosas, pessoas gentis, pessoas pacíficas, pessoas acolhedoras. João capítulo 8, verso 31 diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Queria concluir essa palavra dizendo o seguinte: qualquer pessoa, eu, você, não importa a sua história de vida, qualquer um de nós pode se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus. Eu teria tudo para não ser um discípulo de Jesus na minha adolescência, mas o Senhor me chamou e me acolheu como eu era e me transformou, de tal maneira que eu não me arrependo de ter entregue a minha vida a Jesus um dia. Essa decisão certamente tem um custo. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um custo. O aprendizado tem um custo. Que custo é esse? O custo da renúncia, o custo do empenho, o custo da imitação de Cristo. Mateus capítulo 16, verso 24 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o custo aí. Qual é o custo que você tem? É o custo de negar-se a si mesmo. É o custo de tomar a sua cruz. É o custo de seguir Jesus. Convido você a fazer uma entrega pessoal de sua vida ao Senhor, a deixar que Deus faça uma obra transformadora no seu interior, fazendo de você uma nova criatura, um ser humano melhor, uma pessoa que coloca diante de si
tudo aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos. Ore ao Senhor comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por esta palavra. Que teu Espírito Santo conduza, ó Deus, este momento para que alguém, em algum lugar, em algum momento, possa, ó Deus, fazer uma entrega pessoal de sua vida a Jesus. Que tome a decisão de ser uma pessoa melhor a partir dos ensinos do teu Filho Jesus. Que aceite o desafio de ser um seguidor, uma seguidora de Jesus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus chegamos ao final da nossa meditação de hoje. E eu quero agradecer a sua companhia aqui com a gente. Eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, que você curta essa transmissão e compartilhe essa mensagem com quem você ama, com as suas redes sociais. Coloca lá no WhatsApp, no Facebook, compartilha essa mensagem com as pessoas que estão ao seu alcance. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, então. Próximo domingo, nós teremos a nossa reunião presencial. Eu convido você para estar conosco. Se informe sobre como fazer isso. Veja no nosso blog onde nós estamos, qual é o nosso endereço. Vai ser ótimo a gente poder estar junto. Eu quero desejar a você um bom restinho de domingo na presença do Senhor. Que Deus o abençoe. Deus a abençoe.